Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vim falar com vocês a respeito da adaptação das crianças na escola, né? Foi uma questão que um inscrito no canal sugeriu e eu gostei da ideia porque é algo que eu também me preocupava quando estava vindo para cá e eu não sabia como seria a adaptação das crianças, né? E então eu vou vir falar para vocês como que foi. Eu até sentei ali com meu filho para conversar com o mais velho, né? Eu tenho 5 crianças e o mais velho tem 10 anos. Ele tá no 5º ano, né? E quando eu vim para cá eu tinha dúvida se ele voltaria à série, se ele ia continuar na mesma série e como seria a adaptação dele em relação ao idioma especificamente, porque graças a Deus o Samuel é bem estudioso, então ele sempre tirou boas notas, ele não é um aluno que tem dificuldade na escola, ele tá sempre acima da média, né? Tira sempre notas boas, graças a Deus, não posso reclamar. Duas coisas que eu acho que também facilitou muito na questão da adaptação ao idioma primeiro porque quando a gente sempre tentou envolver as crianças em falar outro idioma, então assim, eu não falo outro idioma, mas o Zé Carlos, meu esposo, fala inglês, hoje em dia já sabe muito, já fala também o francês e o espanhol também, e eu sempre incentivei as crianças a copiarem o pai nisso, né? Então, antes de vir para cá, eu sempre falava com os meninos para poder assistir coisas em espanhol, tem um aplicativo de idiomas, eles às vezes brincavam ali, que é meio para poder ir aprendendo ali coisas básicas. Então, assim, embora eles não falassem, eles não tinham a estranheza do idioma, e o espanhol é muito parecido com o português, né? E aonde que a gente mora, aqui na Galiza, tem ainda um facilitador, que a gente tem, o galego é muito semelhante ao português. Por quê? Porque o português foi derivado do galego, né? O galego veio do latim, né? Das variações do latim, e o português veio do galego. Então, assim, tem muita similaridade. O que também ajudou, facilitou muito na comunicação. Quando eles vieram, né, eu não sabia se ia voltar a série, se não ia e tudo, mas eu fiz a matrícula e na reunião, eu conversei, na primeira reunião que teve com as professoras, falei, olha, quando a gente descobriu que eles iam partir da série que eles estavam, eu não sei se é porque eles já estudavam em escola da Europa, se alunos que vêm do Brasil eles voltam a série ou não voltam, não sei informar isso, vou procurar saber. Mas eu tô falando isso por quê? Porque tem uma aluna da sala do meu filho que ela é russa e ela voltou algumas séries, mas o russo é um idioma muito diferente do espanhol, do português, então pode ser que ela tenha que ter tido voltado às séries por causa disso, porque para ela aprender o idioma, o galego e o espanhol é muito mais difícil do que para quem é um falante do português, né? Enfim, meu filho disse que no primeiro dia de aula a professora apresentou ele na sala e tudo, e não teve nenhum tratamento assim, vou tentar falar um portunhol com você, já foi logo falando com ele em espanhol. Ele falou que a maioria das aulas a professora fala em castelhano, né, que é o espanhol, mas que tem aulas específicas como o galego, que ela só vai falar em galego, que é onde ele tinha mais essa similaridade. Mas tem outro ponto que a escola do meu filho tem muitos imigrantes latinos, né? Então a maioria fala espanhol. Tem essa menina que é russa, tem um menino que é chinês também na sala dele, mas a maioria dos imigrantes falam espanhol. Não necessariamente espanhol da Espanha, mas falam espanhol. Então na sala de aula é falado, na grande maioria, o castelhano, né, que eles falam castelhano, o espanhol. Não é falado galego o tempo todo. Eu pensava que falava mais galego, né, mas porque quando eu vou lá, a professora dá prioridade a conversar comigo em galego por causa da similaridade com o português. Mas ele falou que não, que na maioria do tempo é falado em espanhol mesmo. E ele falou que não teve dificuldade, porque é muito parecido, né? E ele é muito, assim, curioso com as coisas, né? Então, ele não é uma criança muito tímida, ele é mais, assim, tenta se enturmar, ele tem mais facilidade de fazer
amizade, então ele não teve grandes dificuldades com essa questão. Por outras crianças também serem imigrantes, ajudou, porque aí ele não era o único ali que é o diferentão, né? Não era o único de outro país. Então, a escola dele, eles estão muito acostumados com a questão do imigrante. Então, a escola dele, tanto os docentes, né? Os professores, a diretoria e tudo, quanto os alunos. Então, para eles foi bem tranquilo. A mesma coisa com o Gabriel, né? O Gabriel é o meu segundo filho, ele está no 2º ano. Ele já gostava muito do espanhol, porque ele tem uma amiguinha, teve uma amiguinha na pré, lá em Portugal, que era argentina. Então ele via ela falando algumas coisas. Quando ela chegou em Portugal, ela não falava nada de português, então ele via ela falando em espanhol e ele gostava, e ele achava aquilo o máximo. Então ele sempre gostou de tentar falar, de ouvir, de fazer o aplicativo, como eu disse para vocês. Então, criança, gente, adapta muito fácil mesmo. O adulto já tem lá uma dificuldade. Já o Benjamin, ele nunca tinha estudado, né? Porque ele ainda tem 5 anos, ele começou a ler agora, mas ele não lia, não escrevia, então ele sabia algumas palavrinhas assim soltas, buenos dias, mi nombre, pouquinhas palavras, mas ele sabia alguma coisa, poucas, mas para ele, como ele já vem na pré, a pré é bem mais lúdico e tudo, foi muito fácil. E hoje o Benjamin é o que melhor, assim, pra gente, para os pais, assim, quando vê eles todos falando, é o que melhor fala, porque ele já consegue falar com o sotaque. Embora outro dia eu estava no futebol, né, no treino dos meninos, eles fazem escolinha de futebol, e aí o Samuel estava do meu lado, que era o dia dos menores, fazer aula, e uma espanhola começou a conversar comigo e com ele, e ela falou assim, nossa, seu filho tá falando espanhol, assim, muito bem, e eu fiquei muito feliz, né, que a gente agora tem 9 meses que a gente tá aqui, com 9 meses ele já tá falando super bem. Ela falou, nossa, até o sotaque tá muito bom mesmo, muito parecido com o sotaque espanhol galego, né? E o galego também ele já sabe falar bastante, assim, já sabe falar bem, e eu fiquei muito feliz, mas em relação às crianças não teve mesmo muita dificuldade por isso. E o Davi, que é o menor, que tá na escola, né? O João é o menor, mas o Davi, que tá em idade escolar, que tá na pré também, 3 anos, eu ainda não consigo perceber muita coisa, porque às vezes ele chega em casa, é até engraçado que coisas que ele aprende, palavras que ele ainda não falava em português, alguma coisa, tipo, palavras novas para ele, porque ele ainda tá numa idade de aprender muitas palavras, né? Ele chega falando em espanhol e agora ele mescla, às vezes, dentro de casa, mãe, não me gusta tal coisa. De vez em fala, mãe, eu não gosto disso, às vezes ele fala, mãe, não me gusta e tal coisa. Mãe, hoje o almoço foi terneira. E então, ele é muito pequeno ainda, ele mescla muito. Então, assim, eu já sabia que ele não teria muita dificuldade, porque ele é 3 anos, então absorve tudo muito mais fácil, né? E para fazer amizade de uma criança de 3 anos, ela só simplesmente começa a brincar com as outras e interagir. Então, com as crianças menores, o Benjamin de 5 e o Davi de 3 anos, foi muito mais natural, assim, porque eu não precisei, eles não precisaram estudar ou assistir muita coisa, foi mesmo na vivência. Já o Samuel e o Gabriel tiveram essa introdução, vamos dizer assim, quando eles começaram quando a gente decidiu vir para cá, eu já fazia eles assistirem as coisas mais em espanhol e tudo, mas eles já tinham um pequeno contato com isso. Então, assim, o que eu falo, se você vai para um outro país, a gente, às vezes, como brasileiro, a gente fala assim, mas espanhol é muito parecido e a gente não dá ali muita atenção em querer estudar. Mas vale a pena, nem que seja assim, não é pegar o livro e estudar, porque eu sei que isso para muitas pessoas é difícil, para mim isso é um pouco difícil. Mas assiste conteúdo, vídeo, música, para você ter a similaridade de ouvir e entender aquilo ali, porque às vezes, como você não está acostumado a ouvir, te parece estranho, mas quando você vai ouvindo ali por música, por filme, por série, por YouTube, que seja, aí você começa a ter uma familiaridade, mesmo que você não fale, você consegue entender melhor,
principalmente porque o idioma falado no dia a dia, as pessoas falam muito mais rápido do que quando a gente tá ali assistindo um filme e tudo. Então você vai treinando, né? Mas a adaptação das crianças foi essa, não teve grandes dificuldades, não tenho aqui um relato assim muito, tem muita coisa para contar, porque foi algo bem natural. Criança geralmente se adapta mesmo muito bem. E é isso, e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!